Esse vídeo aqui agora é dos indicadores, hein? Para quem gosta de utilizar indicador. Eu não recomendo indicador não, mas quem gosta, eu vou mandar os vídeos aqui, ó. Os principais indicadores, hein? O indicador Bandas de Bollinger estabelece o alcance do movimento do preço do ativo. Ele é constituído com base em 3 médias móveis, uma no meio de 2 outras localizadas na mesma distância da primeira. A extensão é calculada pela fórmula matemática do desvio padrão. O coeficiente pode ser configurado nos parâmetros do indicador. Quanto maior o coeficiente, maior o alcance das linhas e mais raramente o gráfico as atinge. O período é a quantidade de velas usadas no cálculo dos parâmetros do indicador. Aumentar o período suaviza o corredor, mas não garante uma melhora na performance e eficiência do indicador. Quando o preço se aproxima ou toca uma das linhas, há uma probabilidade de inversão na direção do movimento. O rompimento de uma das linhas aponta uma tendência do movimento na direção do rompimento. Quanto maior a volatilidade no mercado, maior o corredor. A localização do indicador durante um longo prazo num corredor estreito geralmente precede a agitação no mercado. O indicador Bandas de Bollinger é melhor se utilizado em combinação com outros indicadores, já que nos tempos em que há uma tendência forte, esse indicador sozinho torna-se ineficiente. O indicador MACD é utilizado para determinar a tendência atual, sua força e a probabilidade de sua reversão. Ela consiste na linha MACD, uma linha de sinal e um gráfico de barras. A linha MACD mostra a diferença de 2 médias móveis EMA com diferentes períodos. Quando a linha MACD cruza a linha zero, isso indica que não há diferença entre elas neste momento. Quanto maior a diferença entre as 2 médias móveis, mais longe a linha MACD fica da linha zero. A linha de sinal é uma linha MACD suavizada. Pela definição padrão, o valor médio dos 9 períodos anteriores é usado para o cálculo. A linha de sinal atua como uma média móvel lenta, que é cruzada pela MACD rápida. O gráfico de barras exibe a distância entre a linha de sinal e a linha MACD. Ele muda sua polaridade em relação à linha zero, dependendo da direção do movimento dos preços. Se o preço se move para cima, a barra do gráfico fica acima da linha de base. Se move para baixo, a barra do gráfico fica abaixo. Você pode mudar as configurações do indicador para estabelecer os períodos das linhas MACD e de sinal, que são medidas pelo número de velas. Quando a linha do sinal cruza a linha MACD na direção ascendente, isso indica a possibilidade de crescimento do preço. Da mesma forma, quando a linha de sinal cruza a linha MACD na direção descendente, isso sugere uma possível redução do preço. A maior vantagem do indicador MACD é sua eficiência e simplicidade. O indicador RSI define a força de tendência e a probabilidade de reversão. Ele é calculado da seguinte maneira: a soma dos aumentos nos preços por determinado período é dividida pela soma das reduções. O indicador coloca os dados resultantes dessa conta numa escala de 0% a 100%. Assim, se todas as velas por determinado período forem verdes, o resultado do valor no indicador é 100%. Se forem todas vermelhas, o indicador fica 0%. O período é a quantidade de velas usada para coletar os dados. Nas configurações padrão do indicador, o período é 14. Os valores de sobrecompra e sobrevenda também estão estabelecidos lá com 70% e 30%, respectivamente. Quanto mais próximos de 0 e 100%, os valores de sobrecompra e sobrevenda, mais precisos são os sinais, porém mais raros. Se o indicador cruza o nível superior, significa que os preços estão subindo muito alto e muito rápido, e espera-se que caiam logo. Se o indicador cruza a linha inferior, isso significa um caso de sobrecompra, quando o preço está ficando muito baixo muito rápido, e é esperado seu aumento. Caso a tendência do indicador não corresponda à tendência do gráfico, muitos traders confiam mais nos valores do indicador. Esse caso é chamado de divergência. O indicador RSI é um dos mais populares indicadores entre os traders. É confortável tanto para ser usado individualmente quanto em conjunto com outros indicadores.
O indicador médias móveis é um dos principais indicadores que mostram a direção do movimento dos preços. Quando processando as médias móveis, a média matemática dos preços de um período, em particular, é medida pela quantidade de velas. Por exemplo, a fim de calcular o valor de um período de 5 velas, o indicador divide a soma dos seus valores e fechamento por 5. Em seguida, o indicador uma nova vela e faz os mesmos cálculos. Dessa maneira, um trader pode construir uma linha de valores que tem uma direção mais suave no gráfico. Isso irá indicar a tendência atual com a média dos preços. No caso de aumentar o período, a sensibilidade do preço diminui, mas o atraso no gráfico de preço aumenta. Nas configurações do indicador você pode escolher o período das velas e também optar por até 4 métodos de cálculo. A média móvel simples, ou SMA, é um valor aritmético médio para um determinado período. Na média móvel exponencial, EMA, o nivelamento acontece em relação ao valor médio de corrente em um período anterior. Com suavização, a prioridade diminui exponencialmente e nunca é igual a zero. A média móvel ponderada, WMA, atribui prioridade ao preço atual. Dessa forma, o gráfico WMA não depende fortemente de preços datados. A prioridade de importância diminui linearmente. A média móvel suavizada, SSMA, leva em conta uma grande quantidade de velas, longo período e por isso é muito mais suave. As médias móveis são importantes instrumentos de detecção para uma tendência lateral, em que as regras de negociação se diferem das regras de tendência. Além disso, quando dois indicadores com diferentes intervalos de tempo se cruzam, eles determinam a inversão dessas tendências. Acho que acabou, gente. Agora finalizou. Acho que tem mais nada não. Já mostrei quase tudo. Aqui agora é tudo em inglês. Os outros. Acabou mesmo. Finish.